Gente, que bom ter vocês aqui ao vivo conosco em mais uma transmissão pela sua rádio Alep FM. Começamos o nosso conteúdo mais cedo aqui, foi muito pai d'égua, na nossa TV Alepa. E agora, a gente vai tocar no assunto, a gente recebe de maneira, assim, graciosa. Eu gosto demais quando os nossos parlamentares... É tanta correria aqui, mas a gente fica muito feliz quando os nossos parlamentares têm a oportunidade de participar ao vivo, né? Aqui, não somente no rádio, na TV. A gente está com o deputado Disseu Tenkaten, que ele está aqui por uma visita. Primeiro, deputado, bem-vindo, querido. Obrigada pelo teu tempo de estar aqui conosco. Nós vamos ter um evento extremamente importante em Belém, um evento da Unali, que vai trazer uma perspectiva para o parlamento paraense diferenciado. E o senhor, à frente desse projeto, era a melhor pessoa para vir hoje aqui para falar sobre isso. Então, para todo mundo que está ouvindo a gente agora em multiplataforma aqui, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse evento que acontece em Belém, estrategicamente na capital da Amazônia. Bom dia. Bom dia. Bom, primeiramente quero cumprimentar aqui toda a equipe da rádio, né, falar da nossa alegria em poder estar participando aqui ao vivo, né, no nosso pronunciamento na tribuna. Sempre faço questão de fazer um cumprimento especial, É verdade. né, aos ouvintes, às pessoas que nos acompanham também na nossa TV, a Lepa, né. E muito importante nós termos essas ferramentas de comunicação, né, já que muitas pessoas não conseguem estar aqui nessa Casa de Leis, né, que apesar de ser um parlamento situado em Belém, tem representação parlamentar dos mais diversos rincões aí desse nosso estado continental, né? Então, Verdade. muitas vezes quem está lá na Calha Norte, quem está no extremo sul do Pará, enfim, quem está no Marajó, tá conectado, tá ouvindo para entender aquilo que acontece aqui e com certeza afeta todo o estado do Pará, né? Os Sim. projetos que a gente aprova aqui, as leis. Eu sempre digo assim, não existe deputado regional, né? Porque tudo que a gente vota e aprova aqui tem um efeito em todo o território do estado do Pará. Então é muito importante, queria parabenizar toda a equipe aqui pelo trabalho, né? Parabenizar aqui pelo estúdio que ficou muito bonito, muito legal, com uma vista panorâmica aqui do A gente plenário, né, ama, a gente sempre fala isso. É privilegiada. privilegiado. Se tiver uma confusãozinha, vocês são o primeiro a ver aqui também, né. Exatamente, dá logo o furo da notícia. Exatamente. Mas enfim, dizer que a gente quer aqui, falar desse evento, né, que ocorre na próxima quinta-feira, dia 24, né. Eu tenho uma satisfação de poder já estar há alguns anos aí como representante do estado do Pará na Unali. Para quem não sabe, a Unali é a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais do Brasil. Hoje, dos 1.050 deputados estaduais, nós temos mais de 900 filiados à Unali. Todas as assembleias fazem parte, né? Atualmente, a nossa presidenta é deputada do Rio de Janeiro, Tia Ju. A gente tem uma rotatividade, né? Anualmente temos uma conferência com a eleição da nova presidência, nova diretoria. Já tivemos a nossa deputada paraense, Ana Cunha, como presidenta também, foi eleita em 2017, salvo engano, na Conferência do Sergipe, né? Então é uma entidade muito importante que abraça pautas e temas relevantes do território nacional, que são pertinentes às assembleias. E a gente tem tido pautas com o Congresso Nacional, temos tido pauta com o Supremo Tribunal Federal também. E como é um ano de COP, e os olhares estão todos, né, para o estado do Pará, para a nossa capital Belém, Até que enfim, né? a Unali não poderia deixar de colocar também no seu cronograma de atuação essa presença aqui no nosso estado, né? Não só no período da COP. A Unali está presente em todas as COPs, né? Então, tanto lá no Verdade. Azerbaijão, como no Egito, como em Dubai, enfim, sempre tem uma representação bastante plural da Unali. A Unali vai estar, com certeza, presente aqui no evento, mas a gente quer envolver também essa entidade importante nesse momento que o Estado está vivendo, né? Então, a gente tem mensalmente uma reunião de diretoria.
O mês passado, essa nossa reunião ela ocorreu no estado da Paraíba, em João Pessoa, né? Foi uma reunião importante. E lá ficou deliberado, então, que a reunião de diretoria seria aqui no estado do Pará. E a gente aproveitou para fazer algo mais amplo, né? Vamos ter aqui a representação também de alguns deputados do Parlamento Amazônico, então, um colegiado de parlamentares dos estados da Amazônia Legal. E vai ser a primeira reunião oficial também do colegiado de presidentes das Assembleias Legislativas do Brasil. Esse colegiado ele foi criado na Conferência do Rio de Janeiro, ano passado, foi instalado lá em João Pessoa e eles vão ter um momento aqui também, né? Nós temos como presidente desse colegiado o deputado Bruno, que é presidente da Assembleia Legislativa do Goiás, como vice-presidente, o presidente da Assembleia do Espírito Santo, e os dois secretários gerais são o de Minas Gerais, que é o deputado Tadeuzinho, um jovem deputado, está no 4º mandato, e a deputada Ivana Basto, que preside o parlamento da Bahia. Então vai ser muito bacana, porque a gente vai poder envolver muitos estados aqui, né? E com certeza isso vai repercutir, vai reverberar em todos esses territórios. Nós vamos ser recebidos pelo governador, a programação inicia no Palácio com o almoço. Eu ia até perguntar como é que estava essa agenda, como vai funcionar. Uma recepção do nosso governador, da nossa vice-governadora no Palácio. Logo após o almoço a gente faz uma visita ao escritório da COP, que já é ali no mesmo complexo, Sim. né? Próximo ali à Casa Civil. Então vamos apresentar o escritório oficial da COP aos parlamentares. Depois seguiremos para o Parque das Cidades, local de realização da COP. Então a ideia é ter aquele momento ali bacana. Uma visita técnica, cada um poder plantar uma árvore, como a gente tem feito, né? As visitas que vêm aqui, o presidente Lula já esteve lá plantando árvore também. Massa. Os deputados estaduais. Então é bem legal ver que o parque ele está prezando por essa questão da arborização, de garantir uma sombra, né, para quem vai estar ali. Então vai ter esse momento importante. Depois a gente vem aqui para a Assembleia, né, onde vamos fazer então esses momentos institucionais, a reunião da diretoria, vamos ter o momento do colegiado dos presidentes, né, com a participação com certeza grande dos deputados aqui no estado do Pará. Vamos sair daqui com algumas deliberações, alguns encaminhamentos. Essa reunião aqui está prevista para iniciar às 16 horas, então deve se estender até às 20, mais ou menos. E a gente já sai daqui lá para a Casa do Saulo, onde o presidente Chicão, nosso presidente, vai recepcionar, né, aqueles e aquelas que estão vindo de outros estados com uma boa comida paraense, né? Uma gastronomia paraense que faz parte... Muito bem feito. Faz parte aqui também, né? Enfim, dos nossos atrativos, né? O Pará que é marcado por ter uma das gastronomias mais criativas do mundo, inclusive com reconhecimento da Unesco. Exatamente, né? É muito importante. Vai ser uma boa programação, a gente está muito otimista, muito feliz, né? Feliz com esse novo momento que o Estado vive, né? Esse momento de protagonismo. E a gente tem buscado uma união do parlamento com o poder executivo, com a sociedade de forma geral, com o terceiro setor, não só para a gente realizar uma grande COP aqui no estado do Pará, mas para que a gente possa deixar um legado de fato positivo, né? Não só aqui para a região metropolitana, mas para todo o estado do Pará. Eu costumo dizer, deputado, que quando as pessoas entendem o que nós somos, e eu não estou falando só da Amazônia, que é cheio de floresta, a gente está falando de uma Amazônia que tem pessoas, que tem histórias, que tem desenvolvimento, que tem potencialidades, e que as pessoas precisam entender isso de uma maneira muito mais ampla e não só superficial. Por isso que eu acredito que ter a COP30 acontecendo pela primeira vez de dentro da Amazônia, ouvindo os amazônidas, para o parlamento paraense vai ter um peso diferenciado. Porque aqui no plenário Newton Miranda, dentro do complexo da Assembleia Legislativa, vocês estão sempre pensando em como melhorar a vida do paraense. Sempre. E, logicamente, como qualquer parlamentar, nós sabemos que dependemos de recursos, de circunstâncias financeiras para que isso saia do papel e vire uma realidade para quem mora na capital, no interior do estado, pelos 144 municípios. Então, quando eu olho a COP30 como oportunidade do Parlamento do Pará estar no centro dessas conversas,
é ter a plena certeza que o que é feito aqui pela Assembleia, através do que vocês fazem, e esse evento da Unali, ele é um evento que traz esse mesmo peso para mim, é a garantia de quem está ouvindo a gente agora em multiplataforma aqui, saber que vocês estão não só empenhados para o que é pequenino aparente, mas extremamente transformador para o futuro da gente. Perfeito. Eu acho que o sentimento ele é esse, né? Tudo passa pelo parlamento. Ano passado, lá no Azerbaijão, o governador teve um momento de uma mesa com a ONU e a presidenta de Gana, né? Onde nós discutíamos a questão do RED+, que é algo que o Pará está priorizando, né? Que é essa nova estratégia de enfrentamento à questão do desmatamento, né? Em relação à questão da descarbonização. Isso passa por grandes contratos de sequestro de carbono, onde o estado do Pará vai poder ter uma grande fonte de receita, mas essa receita ela precisa ser pensada na população, né? Não tem como falar de Amazônia sem falar dos amazônidas. Então, lá foi uma troca, né, de um país que já executou, que já recebeu, de dizer como é que é pensada a utilização desses recursos. Então, a Alepa vai receber aqui um projeto de lei onde nós vamos criar a legalidade da utilização desse recurso, que ele vai ter parte, né, de autonomia, discricionariedade do Poder Executivo, mas ele vai ter uma parcela que vai para um fundo também, que vai financiar projetos do terceiro setor. Ele tem um repasse direto para as pessoas, para as comunidades tradicionais que vivem nessas áreas de preservação, né? Eu digo assim, são os nossos guardiões da floresta, né? Verdade. E vão estar ali também recebendo uma contrapartida direto em relação a isso, né? Algo que o nosso governador sempre fala. A gente precisa, na prática, provar que mais vale uma árvore em pé do que uma árvore cortada, né? Sim. Então a gente tem que tornar a floresta em pé um ativo, não só num ativo que vai ajudar o mundo a fazer o enfrentamento às mudanças climáticas, mas como um ativo que vai ajudar a mudar a realidade de vida das pessoas que estão ali, Verdade, né? concordo. E que precisam das políticas públicas e que precisam de acesso à educação, que precisam ter mais oportunidade, que precisam ter mais renda, né? Então esses momentos são fundamentais. Ter aqui parlamentares do Brasil inteiro, ter aqui na COP o mundo inteiro é a oportunidade, né, de nós mostrarmos o que é de fato, né, a Amazônia com suas belezas, suas riquezas e com os seus problemas também. Lógico. Quando as pessoas dizem assim, não vai dar tempo, nós vamos ter problema disso, problema daquilo, eu disse, olha, isso é Pessimistas. importante. Não, mas isso faz parte, não adianta Isso. a gente tentar vender aquilo que nós não somos. Então, que o mundo possa entender, conhecer as nossas limitações, as nossas dificuldades. Nós somos aqui uma capital que é uma península, que sofre uma interferência direta das marés. O nosso inverno amazônico é um inverno rigoroso. Então, se a gente tem todo esse problema com os alagamentos, a gente precisa que o mundo olhe para nós e crie as condições de ter recurso para a gente enfrentar esses problemas também. Não adianta a gente maquiar uma situação aqui Com que certeza. não é a nossa realidade. Então, eu acho que vai ser bom, né, para que grande parte do mundo, que eu acho que ainda tem uma visão muito fantasiosa daquilo que é a realidade amazônica, possa sentir um pouco mais o que é, né, quais são as nossas limitações, quais são as nossas dificuldades. A gente está falando aqui de uma região continental com muitas peculiaridades, enfim. Então, eu acho que é um ano de muitos desafios, né, mas que com certeza vai ser um ano de uma transição paradigmática também para, se Deus quiser, um estado melhor, né, para todo mundo aí. Eu acredito. Eu acredito, inclusive, que as peculiaridades que nós temos não só nos fazem únicos, mas eu acredito que a oportunidade que o mundo precisa saber que essas dificuldades, elas não, como o senhor bem disse, né, não só fazem parte, mas elas contribuem para desenvolvimentos diferentes. Porque quando a gente olha todas as outras nações mundiais com muito mais desenvolvimento, o processo de industrialização deles começou bem antes.
E nós somos de um outro momento no planeta. E se desenvolveram num período da história que não se falava de consciência ambiental, que você não Jamais. tinha todas essas regras. Então, assim, conseguiram, né, fazer os seus projetos de industrialização nacional, desmatando tudo que podiam, né? Agora transferem uma carga para um país que é muito jovem, né? É. E que tem os entraves aí por conta do nosso Código Florestal e de tudo que se discute no mundo hoje, mas tem que ter uma compensação por conta disso, né? Já que a gente não pôde se desenvolver nos mesmos moldes, principalmente do velho continente, né? E nem vamos. E nem vamos, né? Com todos os nossos recursos naturais e as nossas potencialidades, então tem que ter esse equilíbrio. O mundo tem que olhar agora e entender que a responsabilidade ela é global por isso. Nós não vamos ser o pulmão do mundo aqui, ajudar o mundo sem o mundo nos ajudar também, né? Tem que ser uma via de mão dupla aí. Com certeza. Senão, como é que vai existir o equilíbrio? Por isso que eu acho tão importante o acompanhamento de vocês nesses eventos, não somente que vão acontecer em Belém por conta da COP30, que são os eventos paralelos, mas o trabalho que vocês desenvolvem através da Unali quando estão fora do estado do Pará. Eu estendo aqui, logicamente, o agradecimento, porque como cidadã paraense, eu sei a importância de ter vocês empenhados em trazer o desenvolvimento. E isso em todas as áreas. Na área do clima, do meio ambiente, do desenvolvimento, das potências energéticas que o nosso estado possui, mas que precisam ser, justamente como o senhor disse, precisa de ter um aporte. E isso vai ser a partir desses outros países, essas outras nações que têm muito mais possibilidades e também possuem responsabilidades. Perfeito. Esse é o sentimento, né? O que me atrai muito na Unali é a forma de atuação da entidade. É uma entidade que faz questão de deixar evidente que não tem bandeira partidária, né? A gente consegue, através dessa instância, digamos assim, colegiada, tão plural, tão diversa, a gente consegue deixar de lado os nossos pontos de divergência para focar nos nossos pontos de convergência. E tem muitas coisas que nos unem, né? Ter um Brasil com mais justiça social, a gente poder ter mais oportunidade para a nossa população. Então, ali nós temos parlamentares dos diversos estados, de diversas, digamos assim, matrizes políticas, ideológicas, e a gente consegue deixar de lado essas diferenças para trabalhar em torno daquilo que nos une, né? Então, isso é muito bacana, isso é muito legal. Eu acho que aqui na Alepa também a gente tem buscado muito isso. É claro que tem hora que tem debates que se acaloram naturalmente, existe a oposição Sim. ela cumpre um papel também importante no Estado democrático de direito, né? Mas a gente consegue aqui, em tudo aquilo que é importante para a sociedade, eu acho que a Alepa tem conseguido realmente deixar a sua marca, né? Tem conseguido fazer o seu melhor. Eu já estou aqui há quase 11 anos, né? No terceiro mandato, convivi aqui com parlamentares, né, bastante peculiares, de regiões diferentes, várias presidências, mas a gente sempre percebe que há um sentimento que nos move, né, de querer ter um estado melhor de se viver, um estado melhor para todo mundo, e todo mundo que vem com vontade de deixar um legado também, né, a partir do seu trabalho aqui na casa. Deputado, bom dia. Ano que vem a Unali completa 30 anos, né? E embora a gente que convive no dia a dia da casa saiba sobre a Unali, saiba sobre, esteja natural já no nosso convívio, muitas pessoas ainda não conhecem a Unali, não sabem da existência. O senhor há pouco citou, inclusive, o Parlamento Amazônico. E eu lembro que quando o Parlamento Amazônico veio fazer uma reunião aqui no nosso parlamento, muitas pessoas da casa não conheciam o trabalho do Parlamento Amazônico. Então a pergunta que eu lhe faço é em que momento, digamos assim, começa o trabalho da Unali de forma que ele não, digamos assim, ultrapasse o limite da hierarquia de uma casa legislativa? Como é que a Unali concilia o trabalho do deputado, as causas que os deputados lutam, de forma que ela não interfira no trabalho da casa legislativa?
Bom, é importante essa pergunta, né? Primeiro, assim, o Parlamento Amazônico, ele nasce a partir de um sentimento político, né? Porque os amazônidas, eles começam a entender que existem pautas que são pautas nacionais e que são pautas comuns aos 9 estados da Amazônia Legal. Então, a nossa atuação enquanto Parlamento Amazônico, né, desde o período que eu faço parte, o Parlamento Amazônico ele é mais recente que a Unali, a gente tem trabalhado o nosso custo Amazônia, digamos assim, na pauta com o Congresso, na pauta com o governo federal, e aí a gente vai muito na busca da questão da pavimentação da Transamazônica, da BR-163, daquilo que ainda falta de infraestrutura nessa interligação dos estados da Amazônia. Ultimamente a gente tem trabalhado muito a pauta da questão dos voos regionais, né, dessa relação direta aí com a ANAC, enfim, com o Ministério de Portos e Aeroportos, porque a gente tem tido um sentimento mesmo de, digamos assim, de preconceito por parte das empresas aéreas, porque vão tirando os voos, né? Quando vem algum voo, coloca o pior horário para atender a nossa região. Então, quem está em Manaus, quem está em Macapá, quem está em Boa Vista, quem está, né, em Rio Branco, a gente tem que acostumar a acordar de madrugada, porque só tem voo, né? Você vê, a gente já fez algumas reuniões no Parlamento Amazônico em Rio Branco, e lá só tem voo de madrugada, não tem um outro horário, isso é muito ruim, lá tem um fuso horário também. Então, tem pautas assim que são sentimentos comuns que a gente se une enquanto Parlamento Amazônico para fazer o enfrentamento. Já a Unali, ela nasce numa outra pegada e depois ela vira uma entidade de cunho mais político, né? Então, a Unali é como se ela fosse o sindicato dos deputados estaduais, né? A nossa organização de classe. Então, você tem todas as organizações, o CREA, você tem, né, que é dos engenheiros, você tem a entidade de classe, o Conselho Regional de Enfermagem, de Farmácia e tal. E quando a Unali nasce, ela nasce assim, olha, vamos acolher os deputados, as assembleias, vamos dar as condições, né? A gente se associa, paga uma mensalidade, as casas pagam também. Então, nós temos uma estrutura em Brasília, né, uma estrutura muito boa, com sala de reunião, né, um local para os parlamentares, quando vão a Brasília, poder fazer suas reuniões ali. Tem muitos deputados que atendem prefeitos ali também. Aí a Unali disponibiliza veículo para fazer o nosso translado. O deputado vai a Brasília, ele tem, né, um veículo. Suporte, né? Um veículo para buscar, para levar. A gente pede uma assessoria de comunicação. O deputado vai para Brasília, vai ter algumas agendas em ministérios, a gente passa essa agenda, aí a Unali já manda a equipe de imprensa para fazer a cobertura. Perfeito. Depois repassa o material para o parlamentar, né, acompanha, enfim, posta nas redes também, no site da Unali. A gente tem uma rede de hotéis conveniados, então o parlamentar também consegue se hospedar em Brasília a um valor bastante acessível. Então, assim, tem uma série de benefícios para os parlamentares. Então, a Unali nasce muito com esse sentimento, né, de poder ser esse braço parceiro dos parlamentares, mas com o tempo a pauta política ela vai tomando conta, né? A gente começa a entender que a gente tem muitas bandeiras importantes. A principal bandeira nossa é uma bandeira que está avançando, que é uma PEC que nós temos tramitando no Senado, para devolver algumas prerrogativas legislativas para os parlamentos estaduais. Porque quando a Constituição de 88 ela foi promulgada, ela deu a competência legislativa praticamente toda para o Congresso Nacional e só matéria residual para as assembleias. Então, vocês veem aqui o tanto que a gente tem dificuldade. A gente não pode legislar sobre matéria de trânsito, sobre matéria penal, a gente não pode legislar sobre matéria trabalhista. Enfim, a gente tem uma série de limitações do ponto de vista, né, daquilo que é prerrogativa exclusiva do Congresso, e a gente não pode legislar em nada que também transponha aquilo que é a prerrogativa de iniciativa do Poder Executivo. Então, nada que fale de despesa a gente pode fazer aqui, vira logo uma indicação, né? Sim. Então, a gente quer também que os estados possam ter uma capacidade legislativa maior.
essa PEC ela tramita, é uma causa comum nossa, a gente tem tido, né, reuniões no Senado para tratar disso, na Câmara Federal. Então virou, né, uma entidade política que enfrenta temas importantes, que se posiciona em assuntos que precisa se posicionar e de forma democrática, né? Não tem, digamos assim, o posicionamento. Qual o posicionamento da Unali em relação a questões internacionais, a guerra Ucrânia e Rússia e tal. Não tem um posicionamento individual e pessoal de quem preside a entidade naquele ano. A gente se submete isso a uma apreciação colegiada para poder, né? Então os deputados têm direito a uma carteira também, né? Uma carteira, um PIN, uma carteira com validade em todo o território nacional, com chip, né? Acho até que eu tô com a minha aqui. Eu já Pode mostrar para a câmera aqui, inclusive. Posso mostrar para a câmera? Eu já tô curiosa. Então é muito parecido. Ó. Por exemplo, quando eu falei da entidade de classe, né? Então assim, ó, essa aqui é a minha OAB, eu sou advogado, né? Uhum. Então tem o chip, tem a lei, e é exatamente igual aqui Que linda. a da Unali. Anualmente os deputados recebem, né, a nova carteira, então ela também tem o chip, também tem a lei que instituiu, então com ela a gente pode embarcar no avião, a gente tem um acesso diferenciado na Câmara Federal, no Senado, e os parlamentares podem tirar também um passaporte black, né? Porque nós temos missões internacionais, então quando a gente vai para a missão internacional, a gente tira uma espécie de passaporte semelhante ao passaporte diplomático. Uhum. A gente precisa da assinatura do presidente da Assembleia, que envia para a Unali manda isso para o Itamaraty e a gente recebe um passaporte diferenciado para o parlamentar poder cumprir a sua missão internacional e ter algumas prerrogativas, não precisa enfrentar a fila ali na imigração, enfim. Para ganhar tempo até para as próprias agendas, né? E são para agendas estritamente de trabalho, não é para o parlamentar ir para uma agenda de férias com a sua família, por exemplo. Sim, então, com certeza. Então, se ele vai cumprir uma missão, uma tarefa que é parlamentar, uma tarefa importante, é fundamental que ele possa ter esse suporte, e é a Unali que faz só pode ter acesso a esse tipo de passaporte o deputado que é devidamente associado à Unali e que passa por esse processo no diálogo direto da Unali com o Itamaraty, né? Então, é importante, acho que fortalecer os parlamentos, né? É importante fortalecer essas entidades, Parlamento Amazônico, Unali, porque com certeza essas entidades estando fortes, a sociedade está mais forte, a democracia está mais consolidada, né? Então a gente fica feliz, eu acho que esse é o sentimento. O deputado Chicão tem sido um deputado visionário, né? Que tem pensado na produtividade da casa. Então, quando ele faz esses investimentos, quando ele reforma a Assembleia, ele cria um ambiente de trabalho mais confortável, quando ele investe em comunicação, né, nessas ferramentas como a rádio, como a TV e tal, ele não está pensando nos deputados em si, até porque a nossa tarefa aqui ela é transitória, né? Mas ele está pensando na sociedade. A Alep é a casa do povo, então a casa do povo tem que ter um conforto. Sim. Né? Se a população vem aqui para ser atendido no CAC e ter acesso, né, à cidadania, a documento, que ele seja bem atendido, que ele esteja num espaço confortável, né? Se ele vem aqui para ter um atendimento no DEBS, que ele também possa ser atendido com dignidade. Então, acho que é importante essa visão, esse sentimento. E eu volto a dizer, o parlamento forte é sociedade forte, é democracia mais garantida, mais consolidada. Eu concordo em gênero, número e grau, como já diz a minha mãe lá em Altamira, que é o meu setor. Legal. Deputado, queria agradecer a sua presença. Eu sei que a agenda de vocês na terça-feira é uma agenda extremamente lotada, não só que traz os projetos aqui no plenário Newton Miranda, o que é aprovado, debatido, mas tem reuniões de comissões, vocês recebem a população nos seus gabinetes. Para a gente aqui, não só da Rádio Alepa, mas da TV Alepa, é uma alegria recebê-lo aqui, em poder compartilhar esse evento que acontece, mas também um pouco do seu trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, agradeço, né, o espaço, o convite. Virei mais aqui, né? Cobraremos. Gostei muito. Estou indo agora direto lá para a CCJ, tem reunião da Comissão de Meio Ambiente hoje também.
E aproveitar para dizer que amanhã nós vamos ter uma sessão aqui à tarde, né? Uma sessão que foi solicitada pelo deputado Torrinho Torres, um debate importante. Eu sempre digo que a Assembleia é a caixa de ressonância da sociedade, então alguns temas vão ganhando, né, campo pelas redes sociais, sem muitas vezes a gente poder ter aí as informações precisas, né, e verídicas. Então amanhã nós vamos discutir essa pauta das pretensões de estudos de demarcação de novas áreas indígenas aqui no estado do Pará. O deputado Torrinho chamou esse debate aqui para casa. Ótimo. E a gente vai ter aqui, inclusive temos a presença confirmada, né, da FUNAI. A FUNAI vai estar aqui para tirar as dúvidas, né, para poder esclarecer aquilo que estão pregando e que não é verdade. Enfim, de que essas áreas já consolidadas, territórios urbanos, áreas de assentamento de reforma agrária, áreas que já são tituladas não vão ter nenhum tipo de processo, nenhum tipo de ameaça, porque infelizmente na política a gente vive isso também, né? Tem pessoas às vezes que se aproveitam de má fé de determinada situação para tentar pregar uma situação de pânico, Sim. né? E com isso ganhar notoriedade, ganhar visibilidade, ganhar campo político. Controle de E narrativa. aqui na Alepa a gente faz o debate com responsabilidade. Então, o deputado Torrinho vem para poder chamar os órgãos, né? Vai estar aqui também o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tem a ver com a matéria, deputados de vários partidos. A gente vai fazer aqui um debate sério, né? Um debate coerente, um debate pautado na verdade. E com certeza aquilo que for discutido amanhã vai repercutir aqui na rádio, Sim. vai repercutir nos canais de comunicação oficial da Alepa, que também não propaga notícias que não são verídicas. Somos todos contra as fake news, né? Completamente. E vamos seguir fazendo o melhor, fazendo o nosso trabalho, né? Com seriedade, com responsabilidade. Então, desejar para vocês aqui uma ótima terça-feira, deixar o nosso mandato à disposição e a gente segue juntos, tá? Obrigado. Fechado, deputado. Valeu. Pai d'égua. Pai d'égua. Valeu. Obrigada pela tua companhia aqui nessa terça-feira. Gente, viu o quanto que é importante? Os nossos canais de comunicação, o nosso portal. Vamos começar falando do nosso portal, Rafa, porque é importante nós falarmos que nós somos o canal oficial da notícia oficial da Assembleia Legislativa, né? Selo ouro. Selo ouro, tudo garantido dentro da lei, organizado, e a informação oficial do parlamento, ou seja, nós não podemos esquecer que os canais oficiais, portal alepa.pa.gov.br, todas as nossas redes sociais, alepa.oficial, tá no Instagram, tá no Facebook, tem o X, o antigo Twitter. Nós temos o nosso canal aqui no YouTube, o dedicado 100% ao vivo, TV Alepa. Nossos arquivos, TV Alepa Pará, disponível para você. Sessões ordinárias, solenes, especiais, audiências públicas. Todas essas informações nesses canais oficiais são as informações oficiais e institucionais da Assembleia Legislativa. Dentro do próprio portal você encontra as áreas separadas, divididas para os nossos parlamentares. Tem os e-mails oficiais, você tem as redes sociais, porque você acompanha o parlamento, o seu parlamentar, mas provavelmente pelas redes sociais do parlamentar. E lá está impregnado o trabalho dele no parlamento, mas também as áreas mais setorizadas que eles fazem, que não é de responsabilidade do parlamento paraense, tá? Que não é de responsabilidade da Assembleia Legislativa. Mas os nossos canais oficiais nós trazemos de maneira imparcial esses conteúdos para que você saiba de tudo que acontece aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Seja através dessas sessões ordinárias, em que os projetos são apresentados, aprovados, depois vão virar lei no Estado do Pará. Sejam essas audiências públicas, que são assuntos, como bem disse o deputado Disseu Tencaten, a gente vira uma grande caixa de ressonância, ou seja, a gente amplifica o que há necessidade da sociedade para aquele segmento. E as audiências públicas, elas se transformam numa base forte justamente do quê? Do que mais a população precisa. Então, amanhã nós teremos essa oportunidade desse conteúdo voltado para a demarcação das áreas indígenas do estado do Pará, com órgãos oficiais, com dados oficiais do que realmente acontece no estado,
o que pode ser melhorado, o que é verdade, o que não é. Então, quando a gente diz para vocês, gente, as audiências públicas, elas são importantes e as sessões solenes, especiais que a gente tem ao longo do ano aqui na Assembleia Legislativa, elas trazem justamente esse peso para você. Entender que tudo continua sendo pensado para cuidar da gente em todos os níveis. E essa semana vai ser uma semana corrida. Corrida aqui, lotada, né? cheia mesmo. Para quem ainda tá se recuperando do feriadão, amanhã já temos essa A sessão. gente vem meio lento, né? É. Vem lentinho, de uma leve preguiça pelo descanso, mas nós precisamos pegar no tranque. E essa terça-feira já começou agitada, terminou a sessão mais cedo, porque tem um monte de reunião de comissão aqui na Assembleia acontecendo, né, Rafa? Perfeito. Temos agora as reuniões da Comissão de Finanças e Justiça, que ocorrem habitualmente logo após a sessão. Portanto, amanhã a gente deve ter acesso à pauta do que foi aprovado. Vamos repercutir por aqui a partir das 9 horas da manhã. Lembrando você que nos ouve agora, sempre às 9 horas. E, Raina, queria pontuar também que muitas pessoas não conhecem no nosso portal alepa.pa.gov.br que as pessoas vão direto ali nas notícias, achando, eu quero ver as notícias da sessão, por exemplo. Aí vai lá na aba Notícias. Sim. Mas se você entrar no perfil do deputado, fica logo lá embaixo, como é que chama? No rodapé. Rodapé. No rodapé. Lá embaixo, lá no Isso, finalzinho. as fotinhos de cada deputado. Se você acessa a página do deputado Dirceu, que estava aqui à minha frente, você pode acompanhar o microblog do deputado. Isso. E são notícias, são materiais feitos pela assessoria do deputado Dirceu. Com a agenda do parlamentar. Com a agenda do parlamentar. O parlamentar visitou a comunidade tal, ele bota o materialzinho ali, é o espaço dele, para que ele possa falar sobre a sua atividade ali individual, digamos assim. E todos os deputados têm esse espaço. Então, se você entrou na notícias e não, digamos assim, achou, não achei a visita do deputado Dirceu à comunidade tal, vá no perfil do deputado, lá no rodapé, que você abre em qualquer página. Você abriu a página da notícia, se você descer o rodapé, ainda assim você vê a fotinho do seu deputado lá. É só procurar, acessar o deputado que você votou, que você elegeu, ou que você quer acompanhar o trabalho. Sim. E acompanhar mais de perto também. Isso faz toda a diferença, porque às vezes você vê nas redes sociais apenas pedaços de conteúdos do trabalho desse parlamentar, mas o volume é muito grande. E quando a gente fala de um volume muito grande, a gente pode passar despercebido de alguns conteúdos que são institucionais e trabalhos efetivos desse parlamentar. E dentro do portal nós temos essa área reservada justamente para que você acompanhe em todos os detalhes aquela pauta que o parlamentar aí da tua região trouxe. Ele participou de uma sessão ordinária, aqui teve aprovação, qual foi o projeto que ele apresentou? Ele foi numa visita importante lá no Palácio dos Despachos, mas será que isso já está disponível? Então esse acompanhamento você consegue fazer no portal, porque é uma área reservada para os parlamentares. A área comum do portal normal são as informações institucionais e oficiais. Agora, essa área restrita dos parlamentares é 100% de autoria desses parlamentares e suas assessorias, né, ali política e também de comunicação, e todo o resto a gente dá esse suporte do lado daqui. Então é uma grande oportunidade para você também acompanhar os trabalhos efetivos realizados na Assembleia, porque às vezes do lado de fora fica um pouco mais leve nos conteúdos das redes sociais e pode causar uma falsa impressão do que o seu parlamentar talvez não esteja fazendo coisas que ele disse que ia fazer, porque alguns conteúdos eles são demonstrados conforme as plataformas, ou seja, você vai ter um conteúdo mais leve, mais dinâmico e mais tranquilo, né, lá nessa área reservada, né? E na verdade nas redes sociais, e na área reservada um conteúdo mais robusto, com mais informações, coisas mais fortes. E isso é extremamente importante para você saber o que ele está fazendo aqui no parlamento e como é que você pode acompanhar isso de maneira oficial também. E vale dizer que tem muita coisa, tem muito material. Deus, é muita nesses coisa, microblogs. gente. Se você pensar que são 41 parlamentares, então você passa ali o dia debruçado sobre todo esse material. Uma agenda bem vasta mesmo. E lembrando que no nosso portal também, nós temos os conteúdos oficiais da casa na área da comunicação, que são os conteúdos multiplataformas que você também tem acesso. As fotos das sessões,
estão todas disponíveis para você. Inclusive o nome dos fotógrafos, se você for na área reservada, você consegue clicar, baixar uma foto em alta qualidade, porque às vezes as pessoas acabam tirando as fotos só da reportagem. E ali fica numa qualidade um pouco mais baixa para que você passe o mouse na tela e seja mais rápido, o carregamento não fique pesado. Mas na área reservada de fotos, vídeos, a parte do rádio, você vai ter o conteúdo na maior potência de qualidade. Então as fotos vão estar em alta resolução dos nossos fotógrafos, né? O acesso aos canais de vídeo também vai estar nessa alta potência, vai ter na melhor qualidade. Então é uma oportunidade também para você saber e entender que você pode ter acesso a esses conteúdos também na área da comunicação, que ficam lá disponíveis no portal para você. Sem contar as nossas mídias digitais, que a gente já falou aqui tantas vezes, que você pode acompanhar um pouco dos bastidores, conteúdos exclusivos e também interagir nas postagens, né? Você pode deixar o seu recado, sua mensagem, compartilhar tudo isso para que a notícia oficial do Parlamento Paraense não se perca e a gente consiga, de maneira muito ampla, levar para mais pessoas esses conteúdos que são, pai d'égua, pensados para ti. E o nosso material da rádio também Por está lá favor. disponível para download. Você baixa todo o nosso material. Se você tiver uma web rádio no interior, quiser reproduzir o material da Alepa também, você consegue, porque está tudo disponível também na nossa aba da rádio, que é uma das mais fáceis de ser encontradas. Acho que é a primeira, né? O primeiro... Você entra no site, se não achar a rádio, meu amigo, fala comigo. Exatamente. E quando o Rafa fala que você, de repente você tem uma rádio, você queria usar esse conteúdo, você baixa esse conteúdo, fica tudo em MP3, e aí você pega esse acesso e pode colocar onde é necessário, lembrando, sempre dando esse crédito. Olha, esse aqui é o conteúdo da comunicação da Assembleia Legislativa. Aqui na parte da Fundação de Rádio e TV, a gente cuida desses dois segmentos, rádio e TV. Portal vem uma outra equipe, né? Essa parte institucional, e aí a gente faz esse acompanhamento e fica gerando esses conteúdos. E aí sempre divulgue e leve a informação precisa, oficial, em tempos de fake news, notícias não somente falsas, mas que podem, de alguma maneira, dificultar o acesso a serviços básicos, a acesso à informação realmente verdadeira sobre o que a gente está fazendo no Parlamento Paraense, do que os nossos parlamentares trabalham. É importante você não se perder nesse contexto. Com o advento das novas tecnologias, inteligências artificiais, muitas pessoas têm sido pegas de surpresa. E aí, às vezes, leva um susto. Mas espera aí, isso foi verdade ou não foi? Até você desmistificar e quebrar essa informação, você acabou sendo abalado, perdeu uma data, perdeu acesso a um serviço. Então, quando nós batemos nessa tecla aqui, que os canais oficiais da Assembleia Legislativa são canais para você realmente beber de fontes do que realmente acontece, é porque a gente tem esse cuidado de trazer informação do que realmente aconteceu, os detalhes das sessões, sejam elas ordinárias ou não. As transmissões ao vivo é para que você possa acompanhar. De repente você não pode estar aqui, mas você pode acompanhar ao vivo aí na palma da sua mão com o seu celular, ou você está no seu computador, né? O canal aberto 8.2 é a nossa TV Alepa, fica disponível para você. Então não esqueça, beba nas fontes oficiais para você não ser pego de surpresa e perder algum benefício que o parlamento, através do trabalho dos parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, podem trazer para você no dia a dia, né, Rafa? Perfeito. Sem falar dos nossos outros conteúdos, né? Como, por exemplo, Por Dentro da Alepa, que as pessoas podem conhecer um pouco mais da vida dos nossos servidores, né? E o funcionamento de cada funcionamento setor, da né? casa, para saber que a Alepa não é só deputado, tem muita gente aqui, muitas mãos trabalhando para que essa casa funcione, né, Raia? É, muita gente, eu não sei, eu não fui no setor ainda do departamento pessoal, ainda vou por lá para conversar, não só eu, você também vai dividir esses conteúdos comigo, mas de saber quantos servidores nós temos. Você tem noção? Sei lá. Não faço ideia, Não faço Raia, ideia. não faço É a próxima pegadinha, a gente vai trazer essa informação. Mas o Por Dentro da Alepa, ele tem também um pouco dessa característica para você entender que cada setor, a engrenagem da evolução da Assembleia Legislativa, parte do princípio do trabalho dos parlamentares, quando passa a pensar em projetos que vão virar leis e transformar a nossa vida, mas parte também da engrenagem de cada departamento. É o Departamento de Recursos Humanos que trabalha afinado,
é a auditoria que se conecta com a Secretaria do Legislativo, e aí você começa a entender essa grande colcha de retalhos que no final vai deixar todo mundo quentinho, sabe? Então, o conteúdo, ele é leve, ele é tranquilo. A gente já passou pelo departamento das redes sociais, o nosso saudoso Dinan Laredo, antes de nos deixar, ele estreou esse quadro Por Dentro da Alep, conversou com o Rogério Paiva, que é o coordenador da área das redes sociais, e contou um pouquinho sobre como funciona a dinâmica das redes sociais, da Assembleia Legislativa, como é que tem sido um sucesso, como é que funciona o trabalho de maneira bem particular. Ele teve essa oportunidade. Eu já conversei com o Dr. Jarbas Porto, que cuida da parte do legislativo, uma parte interna importante, que verifica os projetos, que leva, cuida ali do andamento de quem preside a sessão. Normalmente é o presidente da casa, mas às vezes no atendimento às comunidades se retira um pouco e outro parlamentar pode assumir. O trabalho da própria mesa diretora, isso é feito, a gente pôde conversar sobre isso. Nós visitamos o chefe de gabinete também da presidência, que é o Reginaldo Marques, ele que tem sido um braço forte do presidente da Alep, o deputado Chicão, em receber as pessoas, em organizar não simplesmente a agenda, mas viabilizar os bons resultados a partir dessas reuniões. Então, tudo isso nós já passamos do Por Dentro da Alepa. Nós conversamos com a Andréia Bahia, e a Andréia, ela traz para a gente uma ideia do que é auditoria. Uma palavra pesada, né? Parece estar assim de olho em tudo, exatamente. Esse andamento. Então, o sucesso da Assembleia Legislativa tem a ver com esses pequenos setores que vão se unindo em forças, né? Para a gente avançar. E só vou dizer para vocês o seguinte, um spoiler, que para mim foi super emocionante. Eu falo que assim, que eu sou uma jornalista que entrevista pessoas e eu tento ser o mais tranquila possível para fazer tudo que é necessário. E eu vou, como qualquer pessoa, fazer as perguntas mais simples, porque eu imagino que a simplicidade ela garante uma resposta mais prática daquilo que a gente precisa saber. Mas tem algumas pessoas que deixam a gente nervosa, viu? Eu falei já para os meninos aqui, eu já tive a oportunidade de entrevistar o presidente da casa, o deputado Chicão, e eu sempre fico nervosa em muitos aspectos, porque primeiro ele consegue ser abrangente, cuidar de tantas pessoas, e como a agenda dele é muito apertada, eu tento sugar o máximo possível e sempre me preocupo se eu esqueci algo. E eu vou contar para vocês que, eu não sei se é semana que vem, tô na dúvida, eu acho que não é semana que vem, na outra semana a gente vai estrear um novo Por Dentro da Alepa. E eu conversei com uma das figuras mais emblemáticas da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Pense numa pessoa simples, trabalhadora e que tem um peso emocional e tem uma referência aqui dentro dessa casa de leis, que é o Seu Macedo. Meu Deus, que homem maravilhoso. 42 anos de casa, com uma referência em servir o outro, com uma arte de maneira generosa em cuidar das pessoas. Ele até disse, falou assim, olha, assim como o presidente trata bem todo mundo, eu também tenho que fazer. Eu achei isso o máximo. E eu vou dizer uma coisa, vai dar trabalho para esses meninos editar esse material, porque até lágrimas rolaram nesta entrevista. Olha, Raina, sem mais spoilers, mas só comentando um pouco aqui que é muito bacana ver também a história dessas pessoas dentro da casa, como Sim. muitas vezes eles cresceram dentro da casa, como no caso do Jarbas, né? Que mudou, entrou numa função, conseguiu aqui percorrer um caminho que levou até ele a voltar a estudar, né, também. Verdade. Seu Macedo ida, então acho que isso vai vir muita coisa emocionante aí mesmo. Vai, gente. E lembrando para você que o nosso Por Dentro da Alepa, além de estar na TV Alepa, aqui na rádio também, que a gente tem esse conteúdo em multiplataforma, isso fica disponível numa playlist, numa lista de conteúdos lá no nosso canal do YouTube. Tá lá, Por Dentro da Alepa. Todos, desde o primeiro com o Dinan até o último, que foi com o André Bahia, tá lá disponível para você. Então você vai lá, olha, assiste. Meu Deus, eu nem sabia disso. Dinan dava um bom programa também, né? Ai, vamos criar um especial para esse mocinho, né? Para relembrar. Afonso Galindo também, nosso maravilhoso, saudoso verdade. Afonso Galindo. A gente vai trazer esses conteúdos, mas com um tonzinho de memória. Vamos fazer isso também, tá? Gente, a gente está encerrando a nossa programação de hoje. Já são 11h54 aqui no meu celular. Dizer para você da nossa alegria de sempre dividir
os conteúdos oficiais do Parlamento do Estado do Pará, aqui na Assembleia Legislativa, para você entender que você faz parte também dessa construção. Então, não esqueça, além dos nossos canais oficiais, se você não teve oportunidade, viu que o deputado Seu Tenkaten falou, da preocupação do presidente da Alepa em revitalizar aqui o prédio, em cuidar de tudo isso, é também para receber você. E quando eu falo em receber você, ele levou em consideração também as leis da acessibilidade. O prédio histórico, ele permitiu que a equipe desse departamento trabalhasse dentro de uma limitação territorial, de espaço, mas garantiu as rampas, né, os elevadores, os pisos diferenciados. Nem tudo pôde fazer porque o prédio não comporta mais fazer mais do que já está sendo feito. Mas tudo isso é pensado para também receber você. Você não teve a oportunidade ainda de visitar, venha. É uma oportunidade rica para você conhecer os bastidores, acompanhar uma sessão. Nós temos galerias aqui na parte de cima que o povo pode acompanhar. Nós temos as audiências públicas que normalmente acontecem no auditório João Batista, que é aqui na outra área grande em que a gente tem as sessões. Então, tudo isso você pode fazer esse acompanhamento, sem contar que está tudo online também. É isso, Raina. Amanhã a gente volta, né? Às 9 horas da manhã, claro, repercutindo essas reuniões das comissões, falando também sobre tudo que é notícia no nosso parlamento, no nosso estado. Vamos falar sobre a pauta. Amanhã a gente pega a pauta projeto a projeto, vamos conversando aqui com o nosso time de repórteres sobre... Exatamente, a parte massa. Exato. Claro que vamos ainda trazer a reportagem completa desta sessão amanhã, tudo na nossa edição de amanhã. Se você quiser ver ainda hoje, a reportagem completa vai estar mais tarde no nosso portal. Nosso canal do YouTube, Mas claro que bonitinho, bacaninha para você. E lembrando, temos CAC? Temos CAC amanhã a partir das 10 horas da manhã. Vou só Legal. confirmar aqui o nosso... Gente, o CAC, o Centro de Atendimento ao Cidadão. E toda quarta-feira tem alguém do CAC aqui para trazer uma dica para você, seja na área de documentação, seja na área de serviços básicos, emissão de documentos, mas também assessoria jurídica completa do início, meio e fim, até finalizar o que você precisa. E tem várias regrinhas que, se você tiver lá, ali dentro, funcionando, e inclusive como ter acesso a esses serviços. E amanhã, posso dar um spoiler sobre amanhã? Lógico. Amanhã o tema da nossa conversa com o CAC é o direito da defesa no processo penal. Portanto, se você está curioso aí, precisando de alguma ajuda jurídica, amanhã é o dia de se ligar aqui na Rádio Alepa a partir das 9 horas da manhã, que a gente vai bater esse papo com alguém do CAC que vai aparecer por aqui e tirar todas as dúvidas. Gente, o mais importante é que toda quarta-feira tem CAC para você. A gente vai trazer outros conteúdos também dos outros departamentos. Obrigada pela tua companhia nesta terça-feira, direto do Palácio Cabanagem, mais uma sessão ordinária, com direito a entrevista com o deputado de Seu Tenkaten, trazendo conteúdos exclusivos sobre o evento da UNAIL, que acontece aqui na capital paraense na quinta-feira. Uma agenda extensa unindo o parlamento paraense com o amazônico e vários outros parlamentares do Brasil para gerar uma Amazônia muito mais forte, desenvolvida e com tanta coisa pai d'égua que a gente precisa, porque o planeta precisa ser cuidado a partir daqui. Beijo do coração, beijo, Rafa. Beijo, Raina, um bom dia para ti, uma boa tarde. Valeu, tchau, gente!